Quanto você estava esperando esse tema, não? Os persas. Eu sei que você estava assim ansioso, louco para discutir a civilização persa. Eu sei que tinha lá no seu coração, lá no seu íntimo, uma necessidade, especialmente depois de ter visto o filme 300, falar assim para mim: Big, para 300 quando é guerra, guerra geralmente é 300 com 300. sobre a civilização persa. O que essa civilização tem ou deixou para nós que é tão fascinante e por que essa civilização ainda alimenta tantos, mas tantos materiais, músicas, poesias, séries. Por que os persas são tão fascinantes, não é verdade? Bom, então a gente começa aí a nossa discussão falando que, primeiro, né, o povo persa vivia na região ao leste da Mesopotâmia, onde hoje se localiza um país chamado Irã. Quem aí gosta de geografia ou já está aí bem ligado no que é a discussão ou a civilização iraniana, deve lembrar que os iranianos, hoje, a civilização iraniana, em grande maioria, é muçulmana, né? Eles têm como preceito de fé o islamismo, mas que é naquela região que surge a religião que vai influenciar muitos povos, de uma certa forma, da antiguidade, através do zoroastrismo. Então a gente vai começar a aula de hoje para falar sobre os persas. Bora lá começar? Politicamente, quando é que essa civilização prospera? Quando é que eles conseguem prosperar? É nas mãos, ou foi nas mãos de Ciro o Grande. E essa expressão grande não vem por acaso, tá, pessoal? Ele conseguiu tantos territórios para o Império Persa, a começar pelo povo que sempre foi uma espécie de calcanhar de Aquiles do povo iraniano, do povo persa, que eram os Medos, ou Medos. É um povo que também vivia na mesma região e que por muito tempo os controlou. Vai ser Ciro o Grande, e essa conquista se dá entre 550 a 530 a.C., que vai conquistar o povo Medo, e aí ele começa a fazer uma grande expansão geográfica. Quando eu falo grande, eu estou falando de muitos povos, tá? Ele consegue essa conquista através de uma organização militar que ele próprio cria, que vai propiciar aí a formação de um verdadeiro poderio econômico militar. Ele vai, de uma certa forma, conquistar territórios da Lídia, da Fenícia, a região da Assíria na Mesopotâmia e também do atual país Síria, a Palestina, a Ásia Menor e, claro, né, a cereja do bolo aí para os povos da antiguidade, a própria Babilônia. Só que o governo de Ciro, ele não é só um governo de expansão territorial. Ele vai ajudar, ele vai consolidar uma dominação muito diferente do que os outros povos praticavam. Aí você me pergunta, como assim, né? O que seria de diferente? Ele permite que os povos conquistados mantenham a sua cultura, mantenham a sua religião, mantenham a sua organização social, desde que essa organização não interfira no poderio dos persas. Então Ciro, ele vai propor uma forma de dominação que era bem diferente do que os povos da antiguidade estavam acostumados a ver. Além disso, como todo mundo deve recordar, também foi Ciro que permitiu o retorno dos hebreus para a Palestina, desde que ficassem submissos ao seu poderio. O próximo imperador que tem um grande destaque, sem dúvida alguma, acho que muitos já ouviram falar, foi o filho de Ciro, Cambises, que vai conquistar, depois de muitas batalhas, o Egito. Grande produtor de alimento da antiguidade, isso já ficou claro para nós, em mais ou menos 525 a.C. Após Cambises vem Dario, que vai assim continuar a expansão de Ciro, né? Indo para a região leste, que seria onde estava o Vale do Rio Hindu, conquistando muito território de onde hoje está a Índia, e também a região da Trácia. Geograficamente, pessoal, vale a pena dar uma olhadinha no mapa. A Trácia seria a região mais ao norte de onde hoje está a Grécia, tá? Então, a Grécia é a senhora dos olhos que os persas sempre buscaram conquistar, mas não vão conseguir. Então dá uma olhadinha no mapa que eu estou mostrando aqui para vocês da grande extensão do Império Persa. Vamos lá? Você pode estar pensando comigo, mas Felipe, como é que eles conseguiam controlar uma extensão tão gigantesca quanto essa aqui do mapa que eu vi, e ao mesmo tempo manter uma administração de uma certa forma até tranquila entre os povos dominados?
Ciro começou uma forma que depois os seus antecessores vão copiar. Ele vai permitir que esses povos se auto-administrem, desde que esses povos enviassem aos persas soldados quando solicitados, pedras preciosas e uma espécie de um imposto que seria pago. Agora, pessoal, para quem está aí buscando realmente o vestibular ou está estudando porque gosta do povo persa, tem uma sacadinha aqui que é importante que vocês saibam. Quando Ciro e quando seus sucessores conquistam o máximo do império, o império vai ser dividido em espécies de estados. Vou usar essa expressão colocando o Brasil como exemplo. Nós temos um país, que é o Brasil, e nós temos os estados, que são divisões do país. Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mais ou menos isso que os persas fizeram. Eles dividiram a sua grande extensão de império em satrápias. Nunca se esqueçam dessa palavra. Satrápias seriam regiões autônomas administradas regionalmente, mas que estariam aí independentes ao poder central. Quem era a pessoa responsável pela satrápia? Era o sátrapa, que era o governador local, aquele que iria gerenciar para os persas aquela região. Nesta ideia, ou neste pensamento, o que a gente pode concluir, né? Era uma extensão muito grande. O Império Persa, embora tivesse confiança, né? O imperador, embora tivesse confiança nos sátrapas, ele queria saber o que estava acontecendo, isso é óbvio, né? Não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Como é que eu sei o que está acontecendo no meu império? Como é que eu vou descobrir? Criou-se então uma função que hoje muitas pessoas conhecem, que era o famoso Olhos do Rei. O que está dizendo, ou o que quer dizer essa expressão? O imperador persa enviava comerciantes, sacerdotes, pessoas ligadas de uma certa forma àquela cultura, para ouvir o que o povo falava sobre o Império Persa, para ver se tinha alguma reclamação, para ver se o povo achava alguma coisa errada, e se tivesse ou ocorresse alguma coisa que o imperador não estivesse satisfeito, o sátrapa seria punido pelo imperador central. Então essa ideia dos olhos do rei e ouvidos do rei surge com o Império Persa. E gente, só para vocês terem uma noção, eles vão construir muitas estradas para ligar as diferentes partes do império. E a estrada maior, ou a mais lembrada, era a Estrada Real, que era uma estrada de aproximadamente 2.000 quilômetros, tá? Só para vocês terem uma noção de localidade geográfica, ia da cidade de Susa até a cidade de Sardes. É uma extensão enorme e dessa forma os persas, construindo estradas, melhorava a comunicação entre as satrápias, que eram de uma certa forma bem distantes umas das outras, né? Bom, de todos os imperadores, o que eu mais vou focar aqui com vocês é Xerxes. Todo mundo lembra dessa cena do filme 300 aí, em que o brasileiro Rodrigo Santoro interpreta esse importante imperador persa? Não? Bom, esse filme, ele na verdade é baseado num HQ, ele tem toda uma história americana por trás, que depois com certeza eu vou abordar com vocês, mas o que nos interessa falar ou lembrar é que esta cena, na verdade, essa imagem representada, era o sonho dos persas, a conquista da Grécia. Por ironia do destino, os gregos não vão conseguir, os persas não vão conseguir conquistar os gregos, mas os gregos sim, vão conquistar os persas na figura do grande Alexandre, como veremos na aula da Grécia, certo? Bom, em 330 a.C., mais ou menos, é que acontece essa ocupação grega que vai tomar de vez esse grande império. Os persas, como o processo de agricultura era bem complicado naquele solo, eles buscavam dos outros povos, então, produtos de origem agrícola em grande maioria, além de metais preciosos, como já citados, tá? Mas os persas, eles tinham um ponto positivo para com os outros povos, que permitia, como eu falei a vocês, que eles continuassem seu hábito cultural, desde que costumes persas fossem inseridos na sociedade. Então, a religião persa da época, que era uma religião muito importante, ela vai ser de uma certa forma difundida entre outros povos, e você vai ver que tem muito dessa religião na religião que você segue, certo? Bom, antes de falar de religião, vamos falar de sociedade. A sociedade persa era uma sociedade hierárquica, ou seja, em forma de pirâmide. O imperador era a autoridade máxima, abaixo deles militares, sacerdotes, quase idêntico às outras sociedades estudadas. Só há um porém. Embora existissem escravos na sociedade persa, o número de escravos era bem menor com relação às outras civilizações aqui já estudadas por nós, tá? Com relação à arte, eles vão sofrer uma grande influência tanto do Egito quanto da Mesopotâmia. E a principal característica persa nessa concepção são os tijolos esmaltados,
que é um estilo artístico bem persa e que está ainda hoje em muitas cidades que puderam aí sobreviver com o tempo, né? Quais cidades que eu posso falar? Quais cidades eu posso lembrar? Todo mundo lembra de Parsagada? É uma cidade persa. Inclusive aí não é um dos poemas mais lidos pelos os estudantes do ensino médio. Além de Parsagada, também podemos citar a cidade de Susa, a cidade de Persépolis, a cidade de Ecbatana e outras mais que serão aí depois colocadas no grande Império Persa. Embora, lembre-se sempre, a Babilônia era a cidade mais requisitada da antiguidade. Bom, como eu falei para vocês, vamos falar de religião. Para falar de religião persa, a gente tem que ter claro que os persas, eles seguiam ao mandamento de uma pessoa que eles acreditavam ser um enviado dos anjos. Essa pessoa é considerada uma espécie de profeta na religião, e só para falar para vocês, ou pelo menos para poder alocar, que a religião zoroástrica, que é a religião criada por ele, ela ainda existe, e existem pessoas que seguem essa crença e essa fé, tá? Porque quando a gente fala de religião, né, nós estamos falando do credo de muitas pessoas, e aí a gente representa aí as ideias que essas pessoas têm por certo ou errado. Você falar para mim assim, mas Felipe, você lá atrás falou que tem muito na minha religião dos persas, eu não sou zoroastra. Olha, para começar, a religião zoroástrica, o profeta, ou o criador dessa religião, que é o Zoroastro, ele viveu entre 628 a 551 a.C. E por muitos anos ele ficou recluso, ele ficou totalmente longe da sociedade. Ele queria viver uma espécie de período cabalístico, onde ele vivenciaria aí experiências com o divino. Em uma dessas experiências, um anjo começou a ditar para ele sobre as origens do mundo, da terra, e ele começou a escrever um livro, que é o livro sagrado para este povo, que é o Avesta. É uma espécie de Bíblia dentro do zoroastrismo. E qual é a principal questão ou a principal característica dessa religião? Os zoroástricos, ou as pessoas que seguem essa religião, elas acreditavam que o mundo era uma guerra constante entre dois lados. O lado bom, o lado do bem, e o lado do mal. O lado do bem é representado por Ormunz, que seria o Deus bom. É aquele que representa as coisas boas, as coisas que nos trazem aí alegria e felicidade. Já o Deus do mal era Arimã, que simbolizava a mentira, a doença, a fome. Então, os persas acreditavam que ser bom e praticar o bem e a justiça deveria ser a ideia de qualquer ser humano. E que esta ideia de ser bom e praticar o bem e a justiça, os persas tinham a missão de conquistar outros povos para ensinar esses povos a também praticar a justiça e o bem. Por isso que os persas expandem seu território, porque eles acreditam em ter a fé ou a ideologia de que conquistando outros povos pode ensiná-los a serem bons e a praticar o bem, tá? Aí você fala, mas Felipe, o que isso tem a ver com a minha fé? O povo hebreu, que é o povo criador do monoteísmo, e acho que muitos assistiram comigo aqui o vídeo, eles eram monoteístas, não é? Diferente dos persas, que são politeístas, mas os hebreus não conheciam a ideia de paraíso ou de inferno. Ou a concepção de Deus, sim, mas não de diabo. Essa ideia de existir uma dualidade constante que nos evoca o bem e o mal é uma ideia persa que os persas criaram e os outros povos copiaram. Então, quando você fica assim pensando, poxa, se eu fizer isso eu vou para o inferno, isso não é uma ideia cristã ou hebraica, mas isso é uma ideia ou um pensamento persa. Os persas que criaram essa ideia e que outros povos acabaram copiando. Então, você acredita numa ideia de paraíso? Você crê, se você for uma pessoa má, que você vai para o inferno? Essas ideias são ideias criadas por Zoroastro, que viveu lá no Império Persa, que a gente acabou aí de aprender e de entender de uma certa forma. Bom, os persas, eles, por terem uma grande extensão de território, em diferentes momentos eles vão ter diferentes guerras civis. E essas guerras vão levar o país ou o estado a uma instabilidade. Essa estabilidade, como a gente pôde aí observar no vídeo da Grécia, vai levar Alexandre a conquistá-los. E aí o grande Império Persa vai ser anexado pelos macedônicos, tornando-se uma junção desse grande império. Mas os persas deixaram para nós muitos ensinamentos que estão ainda hoje, inclusive não somente na questão da religião, mas na questão de administração. Os tapetes persas são muito famosos ainda, né? E muito valiosos no mundo. Mas eu pego para vocês aqui uma diferença que eu acho que a gente tem que ratificar e que falar. Se você conhece algum colega iraniano ou descendente de iraniano, ele não vai gostar que você o chame de árabe, né?
Pelo fato de que a cultura da Arábia e a cultura da Pérsia são culturas totalmente diferentes e que evocam aí um cuidado na hora de analisar. Tudo bem? Pessoal, eu vou mandar um grande abraço para todos os editores do canal. Ajudem aí, façam a inscrição, marquem aí o sinalizador para saber quando lança algum vídeo. E se você gostou, dá um like aí que eu vou ficar bem contente, tá bom? Um beijo grande para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.